Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, que Deus diariamente venha se revelar em nossa alma, em nosso coração, porque Ele sim é poderoso para isso e muito mais. Se assim cremos, confiarmos, acreditarmos e tomarmos posse sempre da Sua palavra, nada poderá impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre as nossas vidas. E dando continuidade, como nós falamos nos capítulos anteriores, com relação a Davi, o que Absalão fez com o seu próprio irmão, vingando o que ele tinha feito com a própria irmã, Aminon tinha feito violência com a própria irmã, que era irmã, na verdade, de Absalão, mas meia irmã por parte de pai de Davi. Enfim, e aí então Absalão ficou expulso do país, exilado, depois Joabe trouxe de volta, criou uma situação, Davi permitiu. Então Absalão começou realmente a conspirar contra o pai, e já tomou posse do reino, se intitulou rei. Mas aí, quando Davi fugiu, situações aconteceram com relação aos conselheiros. O Aitofel, que praticamente tinha a boca de Deus, ele acabou se suicidando. Você vê, Deus falava com ele, mas ele, pela sua atitude, ele acabou se enforcando, foi lá, se suicidou. E aqui no 18, olha só a situação. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, o filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itaí, o giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, ele não se preocupará conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Mas tu, porém, vale mais do que 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. E o rei respondeu: farei o que achar então melhor. Olha só a importância do rei Davi para o reino, e assim sob a visão, olhar dos seus próprios comandantes, dizendo: você, Davi, vale por 10.000 de nós. Olha só que isso é maravilhoso, como Deus exalta alguém, como foi exaltado o próprio Davi em meio a toda a nação de Israel. Ainda que na sua própria casa ele não teve todo esse valor, porque os filhos começaram a conspirar contra o pai. Mas olha só então que como Deus ele age, Deus ele faz, né? Então o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100, de 1.000. O rei ordenou a Joabe, Abisai e Itaí: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e cada um dos comandantes. O exército saiu ao campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número dos mortos, olha só, a 20.000. E a batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. E durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou com os soldados de Davi, e passou a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. O homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Tanto que era os cabelos que Absalão tinha, o valor que até era feito com fios de ouro, o seu cabelo, enfim, era uma coisa assim maravilhosa que esse homem tinha com relação ao seu cabelo. Mas então ele ficou preso por seus cabelos nessa árvore. A mula que estava montada, ela foi-se embora. Viu o soldado então, mandou a Joabe. E Joabe então, você ouviu? Perguntou ao homem: e por que não matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1.000 peças de pratas, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti e a Abisai e a Itaí:
Protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficaria contra mim. E Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com ele transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore, e 10 escuderos de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram num grande fosso da floresta, e ali fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. E quando em vida Absalão tinha levantado as mãos contra o rei, aliás, um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tem nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu a coluna ao seu próprio nome, e chama-se ainda um monumento de Absalão. Olha só, ele mesmo se exaltou, e como diz a Bíblia, todo aquele que se exalta vai ser humilhado. O Absalão não tinha propósito com Deus, Deus não tinha levantado, levantou por si mesmo, criou uma conspiração contra o pai, tinha orgulho de si mesmo por ser um homem lindo, como diz a Bíblia, desde a cabeça pelos pés, um homem que diz a Bíblia que era muito lindo, mas a sua vida não teve valor para com Deus. Davi amava o filho, como um pai ama. E aí então Aimácio de Zadok disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia que o Senhor lhe fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe, e deixo isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Aimácio de Zadok disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, eu quero ir. Então Joabe disse: pois vá. E Aimácio correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, e quando a sentinela subiu ao terraço que havia sob a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. E aí gritou a sentinela, avisando o rei. O rei disse: ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem também correndo sozinho. E esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. E disse então a sentinela: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Aimácio, o filho de Zadok. E é um bom homem, disse o rei, ele traz boas notícias. Então Aimácio aproximou-se do rei e saudou, prostrou-se o rosto em terra diante do rei e lhe disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. E o rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Quer dizer, o meu filho está bem? Ele nem falou meu filho, mas o jovem Absalão está bem? E Aimácio respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique aqui ao lado esperando. E Aimácio ficou esperando. Então Eutipe chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. E o rei perguntou ao Eutipe: e o jovem Absalão está bem? O Eutipe respondeu: que os inimigos do meu rei, o meu senhor, e todos que levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da casa, da porta, e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Você vê quando então Davi, neste momento ao qual viu a notícia que a mente de Absalão não estava mais entre os vivos, né? Porque ele perguntava do jovem Absalão. Mas então ele, abalado, ele subiu para o quarto e começou a chorar, e buscando e clamando em Deus: ah, meu filho. A dor de um pai, seja o que for que um filho faz, o que um filho realmente ele comete de erros, de enganos, nós não somos
digno de fazer justiça com as próprias mãos. Assim Davi tinha esse coração, como diz a Bíblia, um coração segundo o coração do próprio Deus, que o próprio Deus iria sim fazer o que era certo, o que era verdadeiro, o que era justo, que ele podia se arrepender futuramente ou não, não sabemos. Mas lhe foi tirada a vida pelos dos seus próprios companheiros, os comandantes do seu reino, o homem de confiança de Davi. E assim é onde Absalão ele foi morto numa emboscada, que ele ficou preso pelos seus cabelos nessa árvore. O etíope foi, contou: olha, os que levantam para te fazer mal acabam de morrer como aquele jovem. Ou seja, mais de 20 mil pessoas morreram, e assim também o que se tinha intitulado rei sobre Israel. E Deus então realmente não permitiu que ele reinasse. Não fala que o tempo que ele reinou, o tempo que ele teve como liderança sobre Israel, sobre o povo de Deus. Mas Davi era o rei absoluto, porque ele não tinha sido tirado pelo próprio Deus do seu trono. E é onde nós então precisamos ter todo esse discernimento e esse entendimento, essa revelação que Deus tem para conosco, que estivermos atentos sempre à sua voz. Nada nem ninguém terá o poder de impedir a nossa vitória ou as nossas conquistas. Se assim cremos, se assim confiarmos, se assim realmente acreditarmos, nada poderá realmente impedir o agir do nosso Deus. Então nós precisamos apenas crer, confiar, acreditar que Deus está trabalhando a nosso favor, e assim seremos altamente abençoados, recompensados por essa fé, sempre em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, e com certeza Ele sempre há de nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pelo privilégio, meu Pai, pela oportunidade de estar sempre na Tua presença e poder realmente fazer aquilo que te agrada, e que nenhum mal tenha o poder de impedir as nossas vitórias e as nossas conquistas. Eu sei que muitas coisas se levantam, meu Pai, como se levantou com o próprio Davi, pela falha que ele teve, pelas questões a qual ele deixou realmente pendências no passado, meu Pai, situações a qual ele não foi realmente tão íntegro como deveria ter sido, meu Pai, na questão com a sua própria mulher hoje, a Betseba, a qual gerou o próprio filho Salomão. Mas tantas situações aconteceram, meu Pai, nesse reinado. Olha a matança, meu Deus, de 2 filhos, o Aminon e o próprio Absalão, uma filha que foi violentada, enfim. Oh Deus amado, então que o Senhor venha passar com o teu sangue sobre nós, meu Pai, como o Senhor realmente abençoou Davi, tudo que ele fez, realizou. Meu Pai, então eu te peço que o Senhor nos dê ainda mais revelação quando devemos agir, proceder, para que jamais possamos fazer da forma equivocada, errada ou enganada, meu Pai, pelo nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso, ó Santo Deus. Então precisamos ter mais comunhão, mais intimidade, meu Deus, contigo, para que a sua palavra ela se cumpra de forma literal, meu Pai, sobre nós. É isso que eu te peço aqui nessa manhã, e lhe agradeço já, meu Pai, com a certeza, meu Pai, que o Senhor está operando e vai operar e realizar sempre uma obra maravilhosa, meu Deus, sobre cada vida, porque nada pode invalidar, nada pode impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir, ó Deus, sobre cada vida. Então pedimos a tua bênção, e eu dou a minha bênção, meu Pai, com a certeza, uma vitória, uma resposta de um milagre muito maior, meu Pai, sobre cada vida, porque o Senhor é fiel para isso e muito mais. Então pedimos essa bênção, e eu dou a minha bênção, como sempre, com a certeza da resposta, da vitória dos milagres, das mudanças que irão acontecer, ocorrer sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, que você veja a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sempre em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com Deus.